Fala pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer uma espécie de desafio comigo mesmo. Esse ano eu li 28 livros, eu acho, e a minha intenção é fazer um breve resuminho sobre cada um pra talvez incentivar você a ler esse livro também. O primeiro livro que eu li foi O Príncipe de Maquiavel. Ele foi um livro muito desafiador porque ele é um livro que foi escrito em 1513 mais ou menos. É um clássico, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha lido ainda. Achei uma leitura muito interessante porque, apesar de ser antigo, pelo menos essa versão, ela é muito fácil de entender e eu percebo que muitos dos princípios que tem nesse livro influenciaram outros escritos e tudo que a gente entende como política e jogo de poder hoje. E a minha frase favorita dele é: quem não lança os alicerces primeiro, com muita habilidade poderá estabelecê-los mais tarde, mas, ao serem estabelecidos, trarão aborrecimentos ao arquiteto e perigo ao edifício. Eu achei muito legal. Em seguida tem Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Esse aqui é a biografia do Leonardo da Vinci e, na verdade, eu só terminei esse livro esse ano porque eu estava lendo ele desde o início de 2020, porque é um livro muito grande. É um livro incrível porque tem muitos detalhes, tem também por dentro ilustrações, fotos, tem imagens dos desenhos do Leonardo da Vinci. E uma coisa que eu gostei muito é que esse livro ele é contemporâneo de O Príncipe de Maquiavel, que eu li também. O Maquiavel é de 1513 e nessa época o Leonardo da Vinci estava morando em Milão. Então tem muitos momentos que aquele livro falou de personagens que aparecem nesse aqui, como o César Borgia, eu acho. Então eu achei interessante ler ali, é como se fosse... São duas histórias contemporâneas, então é como se eu estivesse ouvindo uma historinha ali contada pela metade pelos dois. Achei muito interessante, recomendo muito. O terceiro livro foi Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Foi um livro que eu gostei muito de ler, porque ele é um clássico, são aqueles livros que a gente já viu filme, já ouviu falar, mas eu nunca tinha lido. Teve vários trechos que eu gostei dele, mas o que eu mais gostei foi... E por incrível que pareça, até mesmo a tempestade tem sido o meio de nos colocar no caminho certo. Bênção sobre a tempestade. Ela nos trouxe de volta em segurança ao mesmo lugar de onde o bom tempo nos teria afastado para sempre. Eu gostei muito. Primeiro, que é uma viagem só, e segundo, que o professor Lidenbrock, ele é genial. Tipo assim, eu queria muito sentar e conversar com ele e tomar um café. Em seguida tem o livro O Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss, e tipo assim... Esse livro é o segundo da saga de 3 que ele está escrevendo. O primeiro é O Nome do Vento. E tanto o primeiro livro como o segundo são talvez os melhores livros de fantasia que eu já li. A descrição do livro é incrível, as frases são emocionantes. O livro tem 960 páginas, você começa a ler e você engole de tão bom que o livro é. A escrita dele é perfeita e eu ouso dizer que é a maior descrição de magia que eu já li em um livro em toda a minha vida. Então, se eu pudesse escolher um desses aqui pra falar, lê esse aqui, pelo amor de Deus, faz o esforço, seria O Temor do Sábio. E tem várias frases que eu gostei dele, e as que eu mais gostei foi: mas um líder não é um músculo, um líder é uma mente. O outro é: o propósito de tudo isto é o controle. Primeiro você deve controlar a si mesmo. O outro é: só os tolos se inquietam com o que não podem controlar. E por último, a frase mais importante desse livro, que é: lembre-se que há 3 coisas que todo sábio teme: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. Esse livro aqui ele é maravilhoso. O próximo livro é Antologia Tocantins, de 2021. Ele é um livro que foi organizado por Ronaldo Coelho Teixeira, feito dentro de um projeto ali da Fundação Cultural, e ele reúne vários poemas de autores aqui do Tocantins, de Palmas. Eu não tenho ele aqui porque eu peguei na Geladeira Literária, que fica disponível lá na Fundação Cultural. Eu gostei muito de todos os textos e eu achei muito interessante fazer uma leitura que é local da minha cidade. Eu recomendo. O segundo livro que eu li foi O Avivamento do País de Gales. Eu gostei muito desse livro porque fala de um dos maiores avivamentos que já aconteceu e porque foca bastante sobre como não foi um avivamento fogo de palha, mas foi algo que realmente alterou a cultura daquela população. O meu trecho favorito é: embora o avivamento tenha acabado em menos de 2 anos, seus efeitos continuaram por muito tempo. Mesmo os críticos admitiram que depois de 5 anos, 80% dos convertidos ainda se encontraram firmes. E isso realmente alterou a cultura da população daquele local, alterou a forma como os mineradores falavam com os cavalos, porque eles não podiam mais falar palavrão, e aí os cavalos não respondiam. E eu achei isso muito, muito precioso sobre a profundidade como aconteceu esse avivamento. Recomendo demais. Em seguida, nós temos A Mansão Bennet, que é da Alice Nardes. Ela é aqui de Palmas. Esse livro
é um livro que ele tem dois diferenciais. Primeiro, ele é como se fosse um livro infantil e ele tem ilustrações da própria autora. E segundo, que ele é em duas línguas. Se você começar dessa parte aqui, ele é em português. E se você ler do outro lado, ele é em inglês. Eu achei uma experiência muito legal poder ler em duas línguas diferentes, né? Tipo assim, eu entendo algumas coisas, mas eu não sou fluente em inglês. E esse aqui foi o primeiro livro em inglês que eu li na minha vida. Eu achei muito legal. Você consegue comprar com a própria Alice, né? Eu acho que vai fazer pedido de novas vendas. E, cara, genial. Foi lançamento esse ano e eu tô muito feliz de ter lido ele esse ano ainda. O próximo livro é A Metamorfose, de Franz Kafka. Esse livro me pegou totalmente desprevenida porque eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Ele é de 1915, é uma ficção absurdista, nunca tinha lido nenhuma desse estilo. E como eu sou meio conspiracionista, eu passei o livro inteiro tentando achar, não, será que ele está querendo dizer que é outra coisa, que não é o que a gente está entendendo? E a minha frase favorita dele é a primeira frase do livro. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama, transformado num gigante inseto. É um dos melhores livros que eu já li e eu recomendo demais. O próximo livro é Mulheres com Espadas, da Lisa Bevere. Esse livro também é simplesmente incrível. Ele fala sobre a vida de uma mulher cristã e as diversas dificuldades que ela vai encontrar e cada espada, cada ferramenta que Deus vai entregar para ela vencer cada uma dessas dificuldades. O próximo livro é esse aqui, 5 Estrelas, que é escrito por vários autores, incluindo Chico Buarque, Henrique Lisboa, Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade e Gonçalves Dias. Ele é um livro que tinha na minha casa na minha infância e que eu nunca li, porque os livros que não tinham muitos desenhos eu não gostava de ler, mas eu desenhava neles, então eu decidi ler depois de um tempo. E esse ano eu li numa lapada só a saga Crepúsculo inteira. Eu já conhecia os filmes, mas não conhecia os livros, não tinha lido. E assim, foi uma experiência muito legal. Eu gostava bastante dos filmes, mas os filmes deixavam algumas informações meio soltas e faziam a gente ficar meio... Isso aí foi meio mal construído. E nos livros mostra que não foi mal construído, porque você tem os pensamentos da Bella, que é a personagem principal, e eu li também O Sol da Meia-Noite, que é a história do ponto de vista do Edward. Então, quando eu li esses 5 livros da saga, que li muito rápido também, porque é uma leitura muito fácil, muito fluida, muito bem escrita, fez com que eu entendesse todos os lados da história, todos os pontos de vista, o que eles pensavam. Eu gostei bastante de todos os livros. Acho que o meu favorito é Crepúsculo, porque as coisas ainda estão começando a se desenrolar. Mas de todas as frases que eu anotei, o trecho que eu mais gostei é de Sol da Meia-Noite, que é o livro que fala o ponto de vista do Edward. E o texto que eu mais gostei foi: era estranho ver tudo que eu não entendia antes de Bella surgir em minha vida. Ela me transformara mais do que eu achava que fosse possível mudar sem deixar de ser eu mesma. E essa frase aqui eu achei muito bonita mesmo. E o próximo livro que eu li foi Chaves para uma Vida Profunda, de A.W. Tozer. Esse livro aqui, esse autor é renomadíssimo, né, na literatura cristã. E apesar do livro ser bem curtinho, ele tem 49 páginas, é de 1957. A leitura é super fácil e ele é pura porrada e correção o tempo todo. É um livro denso. E o trecho favorito dele, meu, é: a oração por avivamento irá prevalecer quando é acompanhada por uma correção radical de vida, não antes. Reuniões de oração durante toda a noite que não sejam precedidas de um arrependimento prático podem, na realidade, ser desagradáveis para Deus. Isso aqui me impactou muito porque muitas vezes a gente faz muitas coisas para aparência, a gente vai na igreja e tal, mas não é interno e aí não é bom. Esse ano eu li também Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse livro aqui também, assim como Crepúsculo, era um livro que eu tinha visto os filmes, era apaixonada, mas não tinha ainda lido o livro. E, cara, foi uma surpresa muito grande. Primeiro que é uma leitura difícil, pelo menos eu achei, mesmo eu lendo coisas de época, assim, eu achei essa leitura difícil, mas é uma leitura que te prende, que dava pra vontade de você saber mais sobre o que acontece. E um dos trechos favoritos meus, claro, são do Mr. Darcy, mas o meu favorito é: você é muito generosa para brincar comigo. Se seus sentimentos ainda são os de abril passado, diga-me imediatamente. Minhas afeições e desejos não mudaram, mas uma palavra sua vai me silenciar sobre este assunto para sempre. Que tem no filme também, é bonitinho demais. Depois teve esses 2 livros aqui que eu fiz como leitura por causa do meu TCC, né? O primeiro é Estruturas Metálicas, Projetos e Detalhes. Ele é um livro meio revista, onde ele mostra
projetos por dentro e tal. Foi muito instrutivo, mas não tem muita coisa para falar. E segundo é o Igreja Santíssima Trindade, porque o meu TCC foi um templo cristão. Então eu achei muito interessante poder ver os projetos por dentro, ver como que funcionou. São livros que têm muitas figuras, muitas ilustrações e muitos textos técnicos também. Então foi muito interessante e me ajudou muito. O próximo livro que eu li também foi Palavras Cruzadas, que é da Odisseia Campos. Ela também é uma autora aqui de Palmas. Esse livro aqui ele é muito especial para mim porque eu pude colaborar participando dessa ilustração aqui da capa, que fui eu que fiz, e pude colaborar também do projeto de dubladores, porque todo esse livro aqui tem também o audiolivro lá no YouTube para você ler, e aí eu fui uma das dubladoras, que foi uma coisa totalmente inédita. E esse livro, ele é incrível. Ele é uma pegada de terror, de suspense. Eu não tenho muito conhecimento em livros dessa área, então foi uma experiência magnífica. Eu já tinha lido alguns contos, mas os que eu li, o primeiro que eu tinha deixado e o último eu achei incrível. E o meu trecho favorito tá aqui. Nossos sentimentos, nossa empatia pelo outro. O amor e a esperança não são só palavras, são conceitos eternos, mesmo quando não estivermos mais aqui. Eu achei lindo e eu super recomendo, maravilhoso mesmo. Outro livro que eu li, também regional, é Amorosamente, do Tião Pinheiro. Ele é um livro de poemas e, assim, é muito difícil dizer qual deles é o meu favorito. Dá pra ver que ele tá todo marcado, porque todos os poemas são lindos. É muito sensível, muito profundo cada um dos poemas. Ele é dividido por sessões e aí ele reúne vários poemas de cada sessão. E são temas atuais, aqui o autor, são temas atuais e muito, muito preciosos, assim. É um livro que eu gostei muito. E o poema que eu mais gostei foi A Pressa dos Passos, A Cadência do Relógio, A Verdade do Tempo e as Certezas, de que pouco somos e sabemos e de que nada temos e levamos. Muito, muito bonito. O lançamento dele foi de 2022 também, então é bem atual. Em seguida, a gente tem 2 livros que eu li, que foi O Corvo e O Gato Preto. Os 2 são do Edgar Allan Poe, foram minhas 2 primeiras leituras. E é muito diferente porque são poemas de terror, então é uma coisa muito mais cruel do que eu esperava. Mas foram 2 leituras que eu gostei muito, principalmente porque elas mostram até onde a corrupção humana pode ir. Eu amei esses 2 livros e recomendo demais. Em seguida tem O Cristão e a Política, de Aloísio Silva. Esse livro aqui ele é muito interessante, em especial o primeiro capítulo, que fala bastante sobre os lados ali da política, da polarização, direita e esquerda, e como o cristão deveria se comportar com relação a esses 2 lados. Eu achei muito instrutivo. Tem alguns pontos do livro que eu não concordo, mas no apanhado geral eu gostei bastante. Eu acho que é uma leitura muito relevante. Em seguida tem A Experiência do Lar, da Devi Titus. Esse livro aqui ele é muito legal porque ele tem a parte de ensino sobre espiritualidade e tal, sobre como evoluir espiritualmente como mulher, como esposa, como mãe, mas ele também tem muito sobre a casa, sobre dicas de como cuidar da casa, sobre receitas, sobre organizações. Ele é um livro todo ilustrado, cheio de fotografias por dentro, e ele tem também uns testes para você fazer e coisas para você responder. Então é um livro que enquanto você vai lendo, você faz uma autoavaliação de como você tem se cuidado e como você pode melhorar isso. O próximo é o Museu de Bolso do MAC, Museu de Arte Contemporânea. Ele é do Museu de São Paulo, que ele traz as obras de arte e ele traz um texto sobre aquela obra, falando sobre o contexto e tal. Então, assim, é incrível. Tem contexto político, fala sobre o autor, fala sobre a inserção dessa obra. E eu achei muito legal. E como ele tem trechos também, o meu trecho favorito é: arte no Japão significa fazer bem, pois somente o domínio perfeito da técnica viabiliza a expressão e a liberação da alma, que é um trecho que foi escrito sobre a obra Equador número 2, de Manabu Mabe, 1973. Para finalizar, o último livro foi em dezembro e foi um conto de Natal do Charles Dickens. Foi uma leitura muito surpreendente, né? Porque é um livro que aparece em todos os desenhos da Disney sobre Natal, o espírito velho do Natal visitando você. E foi um livro que me surpreendeu bastante, tem várias marcações. Ele é pequenininho, tem 146 páginas, mas ainda assim é um livro muito profundo e faz realmente você refletir. E o meu trecho favorito dele é: ele tinha o poder de nos tornar felizes ou infelizes, de fazer o nosso trabalho suave ou opressivo, de torná-lo um prazer ou uma tortura. Quero dizer que o poder dele estava em suas palavras e gestos, estava em coisas tão vagas e insignificantes
que seria impossível medir o seu valor. Muito, muito, muito bom. E eu recomendo demais. E por último, mas não menos importante, nós temos a Bíblia, né? Todos os anos eu faço a leitura da Bíblia inteira. Se você ler 3 capítulos por dia, você consegue ler ela toda. E eu acho muito importante porque a Bíblia é um livro muito atual e tudo que tem nela é proveitoso. E se você esperar a sua vontade própria para ler a palavra, você provavelmente não vai ler nunca. E aí, colocando essa meta de ler todo dia, você sempre tem uma palavra ali de reflexão, de como melhorar, como se aproximar de Deus, como melhorar como cristão. E esse ano, mais uma vez, não pôde ficar de fora da minha lista de leitura. Então é isso, essas foram as minhas leituras desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado e que possa ajudar aí a você escolher os livros que você vai ler no ano que vem. Na minha média de leitura, deu que eu li 16 páginas por dia. Alguns dias eu nem li, outros dias eu li pra caramba. Mas quero deixar essa informação aí pra mostrar que pode parecer às vezes que 28 livros é muita coisa, mas na verdade é só sobre você ler um pouquinho por dia e aí no final você vai ter lido aí, batido a sua meta de quantos livros você gostaria de ler. E é isso, até mais, tchau, tchau. E não se esquece que Jesus ama você.